Nesse domingo 11, o advogado e ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Wilson Coressawa, disse que o pedido protocolado no Superior Tribunal Militar é para afastar e prender Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Além do pedido de afastamento do cargo e prisão dos quatro, Coressawa pede ainda a suspensão da diplomação do ex-presidiário Lula, determinação para que Moraes libere o acesso ao código-fonte, quebra do sigilo telefônico e bancário dos citados e a apreensão dos passaportes das autoridades. Para quem não sabe, está marcado para esta segunda-feira 12 a diplomação do ex-presidiário Lula. A cerimônia será realizada na sede do TSE em Brasília às 14 horas. Além do petista, haverá um discurso de Alexandre de Moraes que preside o tribunal. Nas redes sociais e em grupos de mensagens, manifestantes prometem realizar um ato em frente ao TSE. Então eu protocolei uma em meu nome e como advogado de umas 7 pessoas, com o pedido de afastamento do cargo, de prisão em flagrante ou prisão preventiva dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e dos senadores Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre. Então, são mais ou menos, acho que 8 ações que estão no STM. Além disso, eu propus também um habeas corpus em favor do povo brasileiro, dos indígenas, e também em meu favor no STM. Então nós temos essas primeiras 8 ações que pedem os afastamentos ou prisões e o habeas corpus que estão com ministros diferentes. Então, a minha pergunta é: onde está na lei escrito que o presidente do Senado Federal pode fazer o que o senador Alcolumbre fez e o que o senador Rodrigo Pacheco está fazendo? Não está escrito em lugar nenhum. O que nós percebemos, com todo respeito, é que o primeiro, senador Alcolumbre, tinha processos no STF. E o segundo, senador Rodrigo Pacheco, tem interesses financeiros no STF. Então, ao que tudo indica, há uma troca de favores. Os senhores não nos processam, que nós também não julgamos os processos dos senhores. É uma vergonha o que está acontecendo e é por isso que nós acionamos o STM, que não pode fugir da competência constitucional e legal a ele atribuída. Os assessores devem prestar atenção nas argumentações que nós formulamos. Está expressamente previsto na Lei 7170 e o princípio da inafastabilidade, também conhecido como princípio do livre acesso, prevê que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser excluída do Poder Judiciário. Isso vale para ambas as pessoas, para as pessoas que acusam os ministros, como também para estes se defenderem. Isso que o senador Rodrigo Pacheco está fazendo, eu já disse, ele pode ser preso em flagrante pelo povo brasileiro dentro do Senado Federal. Está cometendo vários crimes gravíssimos que combinam penas de mais de 15 anos de reclusão. E isso não pode permanecer assim, menos de meia dúzia de pessoas querendo destruir a nossa nação. Isso é um abuso. Primeiro é o seguinte, o que eu acho? Amanhã a população brasileira deveria se dirigir ao STM, caminhoneiros, índios, empresários, toda a população brasileira para, entre aspas, exigir que o STM tenha consciência e admita a competência que tem, está devidamente fundamentada. Então nós deveríamos aguardar a manifestação do STM amanhã, tanto com relação ao recurso do habeas corpus, quanto com relação aos pedidos de afastamento e prisões dessas 4 autoridades que eu já falei. Não é só do ministro Alexandre de Moraes, não. É também do ministro Roberto Barroso e dos senadores Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Caso o STM não admita esses processos,
Aí estará entregando o poder nas mãos do povo brasileiro, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único, que deverá ser lido da seguinte forma: o poder emana do povo que o exerce diretamente. Assim, temos que evitar a palavra invadir, que algumas pessoas utilizam por causa do nervosismo, mas não é o termo adequado. O termo adequado é entrar no Congresso Nacional e especificamente no Senado Federal e dar voz de prisão aos senadores Rodrigo Pacheco e Davi Alcolumbre, por causa dos crimes que eles estão cometendo. São suspeitos de integrarem uma organização criminosa prevista na Lei 12.850 de 2013. Caso isso também não resolva, ou se for o povo impedido de entrar no Congresso Nacional, eles deveriam cercar esse Congresso e prender os referidos senadores lá dentro e chamar a Polícia Federal para conduzi-los à delegacia. Se isso também não resolver, o povo brasileiro, diante da falência dos três poderes e também do STM, poderá paralisar o Brasil. Paralisar de que forma? Eu dei essa sugestão, a menos gravosa e menos dramática, que não vai ocasionar prisões e nem multas, esvaziando os pneus dos carros como protesto pela falência múltipla das instituições responsáveis pela apuração, processo e julgamento das autoridades acima citadas. Então, o poder emana do povo. As pessoas precisam acreditar nisso. Os políticos não são patrões, são empregados temporários do povo. Como é que nós vamos admitir um senador que tem um mandato de 8 anos ser o responsável pela destruição do Brasil? E da mesma forma com relação ao STM, caso os integrantes da mesa do Senado Federal, que são os responsáveis pelo julgamento dos processos de impeachment na fase inicial, nada fizerem, se o Conselho de Ética do Senado Federal também nada fizerem, poderão não só ser presos pelo povo, como expulsos dos cargos públicos. Sabe o que é cartão vermelho? É dar cartão vermelho para quem não defende o povo brasileiro. Os políticos têm o dever de defender os interesses populares sob pena de praticarem atos de desonestidade, que a Constituição Federal chama de atos de improbidade administrativa, que dão ensejo à cassação dos mandatos. E eu já pedi a cassação do mandato do deputado Rodrigo Maia, do senador Alcolumbre, do senador Rodrigo Pacheco, e nada anda nos tais conselhos de ética. Por que nós vamos permitir que menos de 20 pessoas destruam o nosso país e decretem a abolição dos nossos direitos e garantias fundamentais? O senhor que é pai de família, que é mãe de família, deve saber que estamos no momento de decidir se o nosso país virará um país miserável, com as pessoas disputando comida de gato e cachorro no meio da rua, ou nós vamos prender alguns criminosos que estão instalados no poder. A decisão agora é a última opção. Amanhã, ao que tudo indica, um desonesto e imoral será diplomado, mas nós vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis para impedir que isso aconteça. Uai, seu app de vídeos curtos.